Nossa meditação e reflexão na palavra de Deus hoje trata-se de duas realidades transcendentais, isto é, do mundo, além deste mundo material, físico, palpável e visível, que é sobre a normalidade da nossa existência, da existência do espírito, isto é, espírito e alma, depois que nós deixamos o corpo, depois da morte. A outra realidade é sobre o céu. Como é o céu? Muito bem. Há um conceito aí materialista, marxista, de que nós somos apenas o cérebro. Tudo que nós somos e expressamos como pessoa, como ser inteligente, é resultado dessa massa cinzenta que está aqui dentro do nosso crânio, o cérebro. Mas isso não é verdade. Como tempos atrás, mostrando para alguém que tinha essa mentalidade, e eu mostrei o outro lado, essa pessoa ficou assim, surpresa. Porque o nosso cérebro, ele é apenas, eu usei a ilustração do computador, o HD ali, do nosso computador, do celular. Então, tudo que nós somos está fora daqui. A alma existe de maneira normal fora do corpo, fora do cérebro. O cérebro é apenas um HD ali aonde a alma expressa. Então, ele tem cada departamento onde a alma funciona. E, por exemplo, quando o celular está desligado, então os nossos arquivos não desapareceram ali. Simplesmente, nós temos aí, por exemplo, no computador, temos os arquivos na nuvem. É só ligar, então, consertar o computador ou o celular, tudo volta a manifestar. Então, quando alguém sofre alguma lesão cerebral e, por exemplo, passa a ter a amnésia, não é que o cérebro ali apagou as memórias. Ele simplesmente naquele setor, naquela área que era de expressar a memória, ficou afetada, mas na alma, continua a alma, todas as faculdades que nós temos na alma, os sentidos, as emoções, no espírito, o intelecto, a razão, os arquivos da memória, permanecem lá, depois que nós morremos. E entre o mundo espiritual, transcendental, e o mundo físico, existe a realidade metafísica, né? A metafísica, que é ali que habita o ser humano depois que ele, vamos dizer assim, desencarna, sai do corpo, ele passa a existir. Como os anjos têm esse corpo dessa matéria, desse elemento metafísico eterno, que faz parte da natureza eterna do universo que Deus, ou melhor, de Deus, né? Que o universo é criado. Mas ali habita essa parte, esse elemento metafísico, forma o corpo metafísico onde nós passamos a existir e os anjos passam a existir. E o texto que eu quero citar aqui são vários, vocês podem ler, mas vou só citar as referências. Primeiro, em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 31, onde Jesus, ali, ele passa por aquela experiência da transfiguração. E ele leva lá para o monte os discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram testemunhas. Chegando ali, diz que a sua aparência foi se transformando e ele passou a ficar iluminado, como o sol, né? Uma roupa brilhante. Imediatamente apareceram ali junto com ele Moisés e Elias. Ora, eles já tinham morrido, né? Já tinham saído da realidade física, mesmo que Elias não sofreu a morte, mas ele não vivia mais num corpo mortal.
como Moisés também havia morrido. A alma estava ali perfeita. E diz que ali, naquele momento, Moisés representava a lei e Elias os profetas. Como Jesus veio para revogar a lei e estabelecer a nova aliança, o reino de Deus, houve ali aquele momento de transição. E estavam conversando. Nós notamos ali Jesus transfigurado, brilhante, com os Moisés e Elias num corpo também luminoso, brilhante, metafísico, conversando perfeitamente, como se estivesse no corpo físico. Então, isso é uma prova. E nós temos também referência lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18, nós vamos ver, olha o que diz aqui o texto da palavra de Deus. 1 Pedro 3, 18 e 19. O apóstolo Pedro fala sobre Jesus depois que ele morreu. Olha aqui. No qual também foi e pregou aos espíritos. Vou voltar ao 18. Pois também Cristo padeceu única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, no corpo, mas vivificado no espírito. Então aqui Jesus está morto durante os 3 dias ali que ele passou lá no Hades, no paraíso. Ele estava em perfeita consciência. Ali ele até pregou para aquelas pessoas, anunciou o evangelho. Não lá no inferno do outro lado, mas aquelas pessoas que durante o dilúvio, na tragédia que veio o dilúvio, muitos converteram, creram e morreram salvos. E eles não sabiam, mesmo os justos do passado, que esperavam a redenção, então não sabiam como isso ia acontecer. Agora Jesus chegou ali e anunciou a realização, a concretização do plano de redenção que ele realizou na terra através da cruz. Então, se ali estavam todas as pessoas, as almas em estados de consciência, numa conferência ouvindo Jesus falar. Portanto, isto é um fato. Às vezes nós vemos aí as pessoas pensando que uns, quando se morre, dormem. A Bíblia usa essa linguagem figurada, mas não quer dizer que lá estão num sono até o dia da ressurreição. Isso não é o que a Bíblia diz. São interpretações fora do contexto geral das Escrituras. A outra realidade que nós temos aí é sobre o céu. Há um conceito aí, a gente vê às vezes em filme, o céu como um lugar nebuloso, etéreo, como uma bolha assim luminosa, gloriosa, ali onde as almas, as pessoas ficam flutuando. Não é verdade. O céu é real, é concreto, é um mundo concreto, metafísico, ou seja, uma matéria não destrutível, corruptível como deste universo. Está no universo, num ponto determinado do espaço cósmico, onde pode ser visto, e já foi visto em revelação, e pode ser palpado, né? É uma cidade, uma espécie de um grande condomínio. Segundo a linguagem do Apocalipse, capítulo 21, lá diz que Deus vai criar, então o céu já está criado, que Jesus disse, eu vou, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar, voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo, disse Jesus. Então o céu é um lugar que tem muitas moradas, é uma espécie de uma cidade. E nas linguagens ali, da comparação, dá cerca de um cubo, como um grande edifício, um cubo de cerca de 2.000 e tantos quilômetros, quase 3.000 quilômetros de largura, de profundidade e de altura, né? Comparando, dá-se do Rio de Janeiro mais ou menos até o Acre, por aí. Então, e dentro desse grande condomínio tem todo um jardim, um rio da vida, da água da vida. E esse condomínio é real, de material criado por Deus, que não é dessa criação, mas aqui terrena, mas perfeita, eterna, incorruptível, que é composta como de pedras preciosas, as ruas brilhantes, e não há comparação para entender então como é, mas nas revelações João viu e comparou como ruas
brilhantes como de ouro ou de cristal, as portas como de pedras preciosas, os portões dessa cidade. Então, o céu é um lugar real. Está em um determinado ponto desse universo, como estão os planetas. Aqui, nós estamos aqui na Terra, o céu é real. Então, essas são as verdades que nós vemos aqui. E concluindo, lá em Apocalipse 21, diz o seguinte: vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existe. Aqui, dessa terra, está falando dessa terra e atmosfera. E ele fala, eis que faço todas as coisas. E ele disse, mas tudo já está criado, tudo já está pronto. E aqueles que forem fiel vão herdar essas coisas. Portanto, quando nós morremos, nós continuamos em perfeito estado, existindo em perfeita normalidade, consciência, comunicando, ouvindo, falando, sentindo, na nossa alma ou espírito, num corpo metafísico, como os anjos têm esse corpo. Agora, quando ressuscitarmos, nós vamos receber um corpo imortal, material, imortal e eterno. Mas nesse estágio intermediário, nós vamos estar em perfeita consciência lá no céu, junto com as pessoas. Ali cada um vai ter, vamos dizer assim, o seu apartamento. E para viver na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, isso é verdade. Concluindo, a nossa vida não depende do cérebro e do corpo. São aqui instrumentos por meio dos quais a nossa alma e espírito se manifesta e atua no mundo. E quando sai dele, continua em perfeito estado de consciência e normalidade. E o céu não é uma coisa nebulosa. O céu é real, é concreto, é maravilhoso. É um condomínio glorioso que Deus criou, onde ele habita e recebe todos aqueles que morrem e vão estar lá com Cristo.